Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Leslie aqui no canal Todas Geek e finalmente saiu, Netflix lançou Sweet Tooth hoje sexta-feira, na verdade hoje que eu estou lançando, mas hoje é quinta-feira o momento que eu estou gravando porque eu recebi antecipadamente todos os episódios dessa série. Porque sim, eu panfletei, eu fiz vídeo já sobre a série, falando tudo sobre, até porque é uma adaptação de HQ da DC Comics. Então vou explicar tudo aqui no vídeo, tudo sobre a série, o que eu achei, detalhes. Então esse vídeo vai ser sem spoiler e o momento em que for dar os detalhes do final e os spoilers, eu aviso vocês, tá bom? Então fiquem aqui até o final comigo para quem assistiu. Mas você que não assistiu pode ficar até o momento em que eu for dar o spoiler, tá bom? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, porque sim, gente, vamos chegar a 5 mil. Eu tinha colocado essa meta até o final do ano, mas eu acho que a gente vai conseguir chegar antes, tá bom? Então conto com vocês, dá o like aqui no vídeo e vamos falar de Sweet Tooth. Então, para você que não assistiu meu vídeo de tudo sobre, eu vou deixar aqui no cards, tá bom? Então você pode abrir em outra guia, mas fica nesse vídeo que sua atenção é muito importante para mim. Primeiro, Sweet Tooth é uma série que é baseada em HQ da DC Comics e na HQ tem muitas diferenças, obviamente. Eu já falei sobre especificidade midiática, até porque estamos em uma leitura, é uma característica quando passa para um produto audiovisual é outra característica, ou seja, vai sim ter diferenças. Mas eu senti que a maneira de contar a história foi muito boa. A adaptação da HQ, que eu li HQ, para a adaptação aqui na série foi muito concisa, foi muito objetiva e ao mesmo tempo aprofundou personagens que não eram tão aprofundados na HQ, certo? São 40 edições na HQ, para você que tá com preguiça aí de pesquisar, então tô jogando aqui pra vocês. E na série são 8 episódios. 8 episódios com, uns 43 minutos cada episódio, levando em consideração de que o primeiro e o último episódio tem aí cerca de 53 minutos, então acaba compensando um episódio e outro, enfim. Mas desde o trailer eu já senti que a série ia ser uma série grandiosa. E como nas HQs, as HQs vão caminhando aos poucos, eu senti que na série eles iriam colocar histórias de pano para manga. Por quê? Primeiramente, é uma série que foi pensada em 2016, ou seja, não existia pandemia. E o mais engraçado, assim, o mais irônico da vida é que foi lançada na época em que estamos vivendo uma grande pandemia, tá bom? É muito empático a maneira que você vê as pessoas lidando com esse vírus. E no meio disso nós temos os híbridos que são parte daquelas crianças, na verdade, que é a época das crianças, que são metade humanas e metade animal. E animal de vários tipos, como é o caso do protagonista Gus. O Gus, ele é também chamado de bico doce ou Sweet Tooth, que já justifica o nome da série, né? E lembrando que a série, ela tem produção executiva do Robert Downey Jr., que foi a pessoa, né, o ser, o ator maravilhoso que fez Homem de Ferro, e ele fez essa produção de Sweet Tooth. Então, quero dizer a vocês que a produção é uma produção grande. O CGI eu achei, tipo, tá bom, vamos, né, beleza, eu achei muito bonita a fotografia, porque é tudo aquela coisa bem coloridinha assim, que chama muito a atenção. Então toda a parte técnica de Sweet Tooth trouxe e abrangeu muita coisa. A trilha sonora também traz uma grande emoção, ela faz a sua função, né? A função da trilha sonora aqui nessa série é trazer a emoção, e sim, a série ela traz uma fofura muito grande. Isso faz com que você se sinta mais empático do personagem do protagonista, que é um protagonista muito inocente, que sempre viveu com o pai, né? Ele veio antes de tudo acontecer, mas como ele nunca atravessou, né, a cerca que o pai dele sempre falou, não atravesse porque tem homens maus no mundo, então ele sempre
criou o filho como se fosse uma pessoa, na verdade a família, ele e ele, né? Então ele nunca contou sobre a mãe, enfim. E o Gus, ele é um híbrido que é servo. Então, muitas coisas vão acontecendo, isso é bem similar a HQ. E nós temos outro personagem, né? Porque depois da morte do pai, que é o Richard, ele conhece outras pessoas e vai conhecendo. Sim, ele dá de cara com os homens maus. Eu sinto que a HQ, ela tem um pouco mais de sombriedade, não sei se é isso que é a palavra, como se fala, né? Que ela é mais sombria. Porque ele vê, assim, pessoas mortas, tem violência, assim, na série, mas não é aquela coisa de oh my god, como é nas HQs, certo? Mas eu sinto que aqui na série é muito mais aprofundado os personagens. Então, o Jepperd, é contada toda a sua história. E eu sinto que tudo é muito bem equilibrado. Não é assim, 3 episódios falando do Gus e depois mais 4 falando de não sei quem e depois mais 2 falando de não sei quem lá. Então, eu acho que tudo isso é muito, muito, muito importante dentro de uma divisão, né? O roteiro acaba sendo mais coeso e mais feliz na hora de apresentar uma série para o espectador. Tudo é muito claro, né? E eu acho isso muito didático quando vem um narrador, porque o narrador, ele te situa o momento em que você quer estar. Até porque Sweet Tooth, como tem vários personagens e vários personagens vivendo o mesmo momento, isso é muito importante, porque a cronologia da série, ela é uma cronologia linear, ela não dá uma... ela bagunça um pouco para contar como que aconteceu, mas ela conta histórias do Gus, histórias da Amy e histórias do Doutor. Então são 3 histórias acontecendo ao mesmo tempo, além das histórias passadas. E isso é muito, muito, muito bom em Sweet Tooth. Como eu já falei, acho que tudo combina muito, vale muito a pena você assistir. E sim, gente, falei bastante sem spoiler, agora não dá mais, preciso falar com spoiler, então fique aqui comigo, já estão avisados aí, alerta, porque vem spoiler sim. Então agora é o momento de eu falar sobre especificamente de tudo que aconteceu na série. Como eu falei aqui, o Richard, ele morre no primeiro episódio, isso acontece também nas primeiras edições das HQs. Então, eu vou considerar aqui como sendo um momento muito importante. Apesar de a gente não saber quase nada dele, porque ele dá as regras lá do que ele tem que fazer se acontecer algo. Então, o Gus, ele segue, ao mesmo tempo que ele é inocente, ele é um pouco teimoso, sim. Então, ele acaba passando ali da cerca. Então, é um momento que você fica assim, poxa, por que você não fala a verdade, né? É o que eu acho do Richard, tá? E aí nós temos o Dr. Syde, acho que é Ed, né, que a Rini chama ele, que é a esposa, a fazer experiência com os híbridos, porque ficam ali as pesquisas da doutora Bell e aí ele vai fazendo essas pesquisas com os híbridos. Então, por isso que os híbridos, eles são muito procurados, porque as pessoas querem fazer as experiências com eles, né? E a gente entende que o Gus, ele foi o primeiro híbrido e, na verdade, ele surgiu assim, do nada. Realmente foi do nada. Nós temos a outra personagem que é a Ursa. Isso é muito, muito, muito importante, porque na HQ não tem esse mistério todo de quem é a Beck, né, que é a Rebecca. Mas aqui na série, o roteiro traz um mistério sobre essa personagem que é a Ursa, que é a pessoa que vem defendendo todos os híbridos, até porque a gente entende que ela tem uma irmã que é híbrida. E depois descobrimos que a irmã híbrida dela é a Wade, que no começo eu tive uma experiência de assistir legendado e dublado. Então, legendado pode ser a Rabicó ou, sei lá, Wade. Então, é a híbrida que é a porquinha que vive com a Amy. Então, elas não se encontram agora, até porque eu acho que isso vai acontecer nas próximas temporadas. E sim, gente, eu acredito numa próxima temporada de Sweet Tooth. Outro momento muito importante de eu citar aqui é como a comunidade lida
com as pessoas que têm o vírus. Elas sim, elas criaram essa comunidade que conta lá na história do doutor, e essa comunidade ela lida com as pessoas com o vírus de uma maneira bem ruim, porque elas matam as pessoas dentro das casas dela com tudo queimado, né? Então, até o momento em que a Nancy descobre lá, ai, que mulher chata, gente, olha, chata demais. E aí é uma grande surpresa, porque a Winnie tem esse vírus, mas ela não transmite. Então, como que você lida com isso, né? E ao mesmo tempo a gente percebe que a série traz umas pessoas assim negacionistas sobre a pandemia, naquele momento em que tem as pessoas trabalhando e tal, e o outro pede, ó, usa máscara. Gente, nunca caiu assim tão certo com uma luva no tempo que tá sendo lançada essa série aqui pra gente. Outra figura também importante que eu citei lá no vídeo de tudo sobre, que foi o Jeopardy. O Jeopardy, ele tem uma história muito, assim, difícil, né? Porque ele perdeu a família e, na verdade, quando ele voltou, eles já não estavam mais lá, né? E a gente descobre no final que o filho dele era um híbrido. E, gente, eu não sei, eu sinto que pode ser que esteja vivo pelo menos o filho, né? Não sei a esposa, mas pelo menos o filho esteja vivo. Então ele não teve esse encontro, assim, depois que ele decidiu que ia ficar. E é legal como as histórias vão se conectando, porque quando ele encontra o doutor no hospital, é um momento que a gente sabe que todos eles são pessoas que estão ali para ajudar o mundo, né? Eles não são pessoas que são os homens maus, né? Os últimos homens, que é o caso do Jeopardy. O Jeopardy, ele era um último homem. Então, isso causou aqui uma intriga ali no meio dos episódios com a Ursa, né? Que na verdade a gente sabe que é a Beck. E finalmente explicando agora como que o Gus nasceu, né? E na verdade ele não foi gerado, ele foi criado do nada pela Bird, e a Bird, ela era uma cientista, pesquisadora, e que acabou criando ele, né, o Gus. E era um projeto dela, então, na verdade, ele foi criado, né, ele não nasceu, vamos dizer assim. Agora, qual a função do Gus, a gente ainda não sabe dentro de toda essa pandemia, né, porque depois ele encontra toda a comunidade híbrida ali, e aí vem um outro ponto que é sobre a reserva, né, a reserva ali de Sweet Tooth é uma reserva onde os híbridos são e estão seguros, né? Mas no momento em que chega lá os militares, a Amy precisa se despedir da Rabicó. Então é muito bonito no final quando eles todos se abraçam, e aí sim, nós temos uma narração muito boa que vai falando sobre o que é a família, né? É aquela coisa de quem cria, né? Não é quem gera. Então é muito legal, acho que a série trouxe uma mensagem muito bonita sobre o momento que a gente está vivendo. Eu acredito que vai ter sim outras temporadas. E, gente, por favor, comentem o que vocês acham. Seu comentário é o que gera mais engajamento aqui pra mim. Pra mim é o mais importante, que é como se fosse um feedback de vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiserem mais vídeo de Sweet Tooth, eu tô assim, de braços abertos, porque eu amei muito essa série. E assim, gente, claro, existem os defeitos? Existem com certeza, mas eu não quero pontuar aqui nesse vídeo, porque eu tô aqui pra panfletar, sim, o meu Guzinho, que, olha, amo, amo, amo. Gente, espero que vocês tenham gostado. Vídeos de segunda a sexta-feira. E espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.